Primeiramente eu presto minhas mais humildes reverências ao meu mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Pravistam Vishumpad Sotrajat Srimati Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishumpad Sotrajat Srimati Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishumpad Sotrajat Srimati Bhaktivedanta Swami Maharaj, todos os Vaishnavas sênios e todos aqui presentes. Então eu quero falar como desenvolver a sua vida espiritual. Os animais, eles 24 horas por dia, eles estão absortos em gratificar os sentidos. Isso é Ahara Nidra. Então, comer, dormir, se defender e se acasalar, essas 4 coisas elas são comuns aos animais e aos seres humanos. Mas os seres humanos eles devem se absorver na consciência de Krishna. A consciência de Krishna ela ensina como praticar o serviço devocional ao Senhor Krishna. Existem 9 membros de Bhakti. São Shravana, Kirtanam, Smaranam, Então Shravana significa você deve ouvir o doce Krishna Katha. Put high, lower. Too much high. Padasevana significa fazer parikrama. Então circumular Navadvipa, Vrindavan, Tulsi, isso é Padasevana. Archana significa você adorar as deidades do Senhor.
Então, Vandana significam as glorificações dos passatempos do Senhor. Dasya significa sempre pensar que você é um servo do Senhor Krishna. Significa que você tem que fazer amizade com Krishna. Atmaniveda significa se render completamente aos pés de lótus de Guru e Krishna. Se você se render completamente a Guru e Krishna, então o seu coração ele ficará completamente puro e limpo, sem nenhuma ansiedade ou estresse. Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu a glorificação de Atmaniveda. Bhaktivinoda Thakur ele compôs esse Kirtana em Bengali sobre Atmanivedan. Bhaktivinoda Thakur ele está falando de forma muito humilde. Ó Senhor, eu estou muito feliz por ter me rendido aos seus pés de lótus. Talvez você se pergunte, por que felicidade não está se manifestando no seu coração? Isso é pela falta de Atmanivedan. Se você se render completamente a Krishna, então a sua mente ela nunca ficará perturbada. A mente de quem está perturbada? A mente de todos está perturbada. Por quê? Isso é pela falta de Sukriti. Então, se você se render, então sua mente ela nunca ficará perturbada. Então você deve sempre estar rendido aos pés de lótus de Guru e Krishna. Então Bhaktivinoda Thakur nessa canção ele fala: então você verá nas depois de se render completamente, então você verá nas quatro direções apenas felicidade. Por isso ele está dizendo Chodeke Ananda Deke. Então eu vejo nas quatro direções Ananda. Ananda significa Vishnu. Porque essa é a natureza de Bhakti. Porque se
você pratica serviço devocional ao Senhor, automaticamente seu coração ele ficará em júbilo. E por outro lado, se você não se rende a Krishna, então apenas infelicidade e tristeza virá. Então o que fazer? Então você deve se render completamente aos pés de lótus de Guru e Krishna. Sempre pense que Krishna ele é o meu mantenedor e ele é o meu protetor. Uma vez um barqueiro, ele tinha muitas coisas no seu barco. Então o barco ele estava muito pesado. Na verdade eram muitas pessoas que entraram no barco. Então o barqueiro ele falou, talvez algumas pessoas possam pegar o próximo barco, porque esse barco está muito cheio. Mas ninguém queria ir no próximo barco. Todos estavam pensando, não, nós vamos nesse barco. Então o barqueiro ele começou a andar com seu barco. E aí ele chegou no meio do rio. Então nuvens bem escuras elas apareceram, uma grande tempestade. E grandes ondas estavam quebrando no meio do rio. Então, a situação era de tal forma que talvez em alguns segundos o barco ia afundar. Mas dentro do barco tinha um sadhu no meio desse barco. E ele estava sentado muito calmo. As outras pessoas estavam completamente absortas em como salvar as suas vidas. Mas o sadhu estava pensando, se Krishna me proteger, quem pode me matar? E se Krishna estiver infeliz com você, ninguém pode te proteger. Então esse sadhu estava nesse barco. Grandes ondas estavam entrando no barco. Então todos os passageiros eles estavam com muito medo. Eles estavam pensando, talvez o barco irá afundar muito em breve. Mas o sadhu estava completamente tranquilo. O que o sadhu estava pensando? Então, se qualquer calamidade vem na vida do sadhu, o que ele pensa? O sadhu ele pensa, tudo acontece pelo desejo de Krishna. Mas as pessoas mundanas então eles querem apenas salvar a sua vida. Então as pessoas mundanas elas não são completamente rendidas a Krishna. Mas o sadhu ele é completamente rendido a Krishna. Então quando essas
grandes ondas estavam entrando no barco, então ele recebia as ondas que estavam entrando com muito apreço, né? Chamando para que elas entrassem no barco. Então depois de alguns minutos o céu ele ficou completamente limpo, o céu aberto, e tudo ficou bem calmo e tranquilo. Então o sadhu ele começou a pegar água de dentro do barco e devolver pro rio. Então todos perguntaram para o sadhu: quando as ondas estavam vindo, você estava recebendo essas ondas, né, convidando para que a água entrasse. Mas agora você está tirando essa água. Então o sadhu ele disse: quando as ondas elas estavam entrando no barco, eu estava pensando que Krishna ele queria que esse barco afundasse. Então por isso eu estava falando para as ondas entrarem cada vez mais dentro do barco. Mas agora eu estou vendo que a tempestade ela parou, que agora não tem mais nenhuma onda. Então acredito que Krishna, o desejo de Krishna é que esse barco ele não afunde. Então qual é a moral dessa história? Então qual que é a essência desse trabalho? Então você deve estar sempre rendido a Krishna e você deve aceitar o desejo de Krishna. Então o desejo de Krishna é o melhor desejo. As almas condicionadas, elas têm diferentes desejos materiais. E esses desejos materiais são para gratificar os sentidos. Mas os sadhus eles estão sempre pensando: o desejo de Krishna é o meu desejo. Então Atma Nivedana significa oferecer a sua alma para Krishna. Então no Bhajana Rahasya, Srila Bhaktivinoda Thakur ele explica como se render completamente aos pés de lótus de Krishna. Todos devem se render completamente aos pés de lótus de Krishna. Porque então a rendição ela é a fundação de Bhakti. Se você se render a Krishna, então você verá a bem-aventurança nas 4 direções.
Então, a rendição ela é a plataforma para Bhakti. Então, você deve entender como se render aos pés de lótus de Guru e Krishna. Porque Krishna ele é o nosso mantenedor, Krishna é o nosso protetor. Então, novamente explicando como alcançar a perfeição máxima. Então, primeiro é Adu Guru Padashraya, que significa tomar abrigo nos pés de lótus de Guru. Então, Bhaktivinoda Thakur, em seu Granta, ele está explicando como nós iremos desenvolver a nossa vida espiritual. Então, no primeiro capítulo do Bhajan Rahasya, Srila Bhaktivinoda Thakur ele explica como se render. Outra coisa que Bhaktivinoda Thakur ele explica em cada então ele dá esses nomes, né, Pratamayam, diferente, então ele vai dando diferentes divisões, porque existem dois tipos de devotos, Jata Rati Sadhaka e Ajata Rati Sadhaka. Porque todos os devotos eles não são iguais. Aqueles que fizeram bhajana sadhana na sua vida passada, eles facilmente eles podem adentrar a Tata Siddhanta. Então o Srimad Bhagavad Gita ele fala sobre Sharanagati. E o Srimad Bhagavata ele fala sobre o serviço devocional puro a Krishna. Então na Gita, Krishna ele fala Manmanaha Mad Bhakto Paritraya Sadhunam. Então diferentes slokas. Você sabe esses versos? Sarvadharma Então Krishna ele falou esse verso para Arjuna. Abandone todos os tipos de Dharma. Dharma significa religiões. Mas Dharma, nesse contexto, significa abandonar toda a sua natureza material, sua bhava. Jiva Goswami Padre escreve no seu Sandarbha. Ele explica no seu Krishna Sandarbha. Então, quando a rendição ela vir, então você terá fé completa em Guru e Krishna. Então, a rendição ela é muito importante. E oferecer tudo aos pés de lótus de Krishna. E todas as atividades de karma, jnana, yoga,
deve ser para Krishna. Então na Bhagavad Gita, Krishna ele explica no último capítulo como se render completamente a ele, Atma Nivedana. Então Bhaktivinoda Thakur ele canta. Então Chodiki Ananda Deki. Então você verá nas 4 direções a bem-aventurança. Então nós estamos falando sobre isso. Então Bhakti primeiro elas nos dá a rendição, Sharanagati. Se você não se render completamente a Guru e Krishna, então você nunca irá desenvolver o seu sadhana e o seu bhajan. Então primeiro você tem que se render aos pés de lótus de Guru e Krishna. Então Krishna é o nosso mantenedor e ele é o nosso protetor. Se Krishna te proteger, então ninguém pode te matar, mas se Krishna ele quer te matar, ninguém pode te proteger. Então o filho de Dronacharya, Ashottama, ele queria destruir Arjuna, Pandavas. Então Ashottama, o filho de Dronacharya, queria destruir os Pandavas. Então Ashottama, o filho de Dronacharya, ele tentou destruir toda a dinastia dos Pandavas. Mas Krishna ele protege a dinastia dos Pandavas. Então Jayadratha ele tentou raptar Draupadi. Ele disse que iria destruir a dinastia de Ashottama. Mas os Kauravas eles tentaram protegê-lo. Então, os Pandavas, os Kurus eles estavam tentando proteger Jayadratha. Mas os Kauravas eles não foram capazes de proteger Jayadratha. Porque Jayadratha Jayadratha ele matou o filho de Arjuna, Abhimanyu. Por isso Arjuna e
eu tenho que matar Jayadratha. Mas Duryodhana, Dushasana, Karna, Shakuni, eles tentaram proteger Jayadratha, mas eles não foram capazes. Quem é Jayadratha? Tem alguém que tem esse nome? Arjuna, ele matou Jayadratha. Então, se Krishna está pensando... Então, se Krishna ele está protegendo seus devotos, ninguém pode matá-los. Então, sempre se lembre, Krishna ele é o nosso mantenedor e ele é o nosso protetor. Então tenha fé firme em Krishna. Então o Srimad Bhagavata ele elabora a respeito disso. Então sempre se renda a Krishna, pensando, Krishna ele é o meu protetor, Krishna é o meu mantenedor. E lembre-se que existem 6 membros de Sharanagati. Então, 6 membros de Sharanagati. Então, aquilo que é favorável para Krishna você deve aceitar. E aquilo que é desfavorável para Krishna você deve rejeitar. E sempre você deve pensar, Krishna é o mantenedor, Krishna é o meu protetor. Então esses são os 6 membros de Sharanagati. Então, acontece a história do Sadhu que estava dentro do barco e ele estava dando boas-vindas para as ondas. E depois de um tempo, o céu se abriu, não tinham mais nuvens, não tinham mais ondas também. Então o Sadhu começou a tirar a água do barco. Por quê? Porque antes o Sadhu estava pensando, o desejo de Krishna é que esse barco ele tem que afundar. E depois ele viu as ondas passaram e falaram, Krishna na verdade não quer que o nosso barco afunde, então ele começou a tirar a água do barco. Então o que eu estou dizendo isso? Porque quando você se rende a Krishna, você irá pensar que tudo está sendo feito por Krishna e a sua mente ela nunca ficará perturbada.
qual é a conclusão, então? A conclusão dessa história é: se você se rende a Krishna, então a sua mente nunca ficará perturbada. E você irá pensar que tudo está sendo feito pelo desejo de Krishna. Você entende? Sharanagati significa isso. Então, significa como se render completamente aos pés de lótus de Krishna. Dessa forma. Então sempre se lembre, Krishna, ele é o meu mantenedor, Krishna, ele é o meu protetor. Então, o Gurudev está dizendo aqui, no caso, nessa história do barco, né, se você imitar, você vai ter um grande problema, na verdade. Então a imitação não é algo bom. Tá, mas você deve se render a Krishna. Aqueles que são rendidos, eles podem fazer isso. Então existe Anukaran e Anusharan. Então Anukaran significa imitar e Anusharan significa seguir. Mas você deve aprender a como se render aos pés de lótus de Krishna. Isso é Sharanagati. Se você não se render completamente a Krishna, então Krishna, ele não irá ouvir as suas orações. Ele irá te ignorar. Então, tente sempre pensar dessa forma. Krishna é o meu protetor, Krishna, ele é o meu mantenedor. Então, aprenda esse verso. Apikulasya vivajjanam chashati vidyato devardanta manikshepadadane sharanagati. Então você eu estou falando para os devotos chineses aprenderem esses versos também. Então vocês devem aprender alguns shlokas.
Mudo. Então, eu tava falando que é difícil até mesmo pra pronunciar, porque a língua chinesa é diferente. Falando que elas não conseguem falar Radha. Eles falam Lada, Lada. Então o Gurudev falou, se falar Lada, Radha, Lala, não tem problema. O Krishna ele vai aceitar o seu humor. O mudo ele não consegue falar, mas as pessoas conseguem entender o seu humor. Por exemplo, se você der uma rasagula para um mudo, então essa pessoa que ela é muda, ela vai comer a rasagula e você pode perguntar, como que estava essa rasagula? Então o mudo ele vai apenas expressar seus sentimentos assim. Então a gente não consegue entender a chinês, mas a gente entende os seus sentimentos. Isso é verdade ou não? Não é necessário aprender todas as línguas. Mas você deve entender os sentimentos, o bhava. Então, às vezes, o que você está falando pode estar errado, mas os sentimentos, eles são sempre puros. Assim como um bebê, no início, ele não consegue chamar o seu pai, a sua mãe. Mas o pai, ele entende os sentimentos do filho. Então o Senhor, ele aceita o seu humor. Então isso é muito importante. Chintana Harohe, Choriki Ananda Deki. Se você praticar o serviço devocional ao Senhor Shuddha Bhakti, então seu coração ficará sempre em júbilo e a sua mente nunca ficará perturbada. Então, depois de Sharanagati, você pode inquirir sobre o valor da vida espiritual. Por isso que a Bhagavad Gita fala sobre isso. Como se render absolutamente aos pés de lótus de Krishna. Quando a Gita ela termina, então o Srimad Bhagavata ele começa. Então isso significa que então o Srimad Bhagavata ele fala sobre como nós podemos servir a Krishna. As gopis, elas usam algumas palavras ásperas. O Krishna externamente ele fica triste, mas internamente ele está muito feliz.
Krishna, ele conhece o seu coração. Então você deve fazer bhajana e sadhana e a sua vida será bem sucedida.